Paz do Senhor, queridos irmãos em Cristo, o amor de Maria na tua vida. Louvado seja Deus por mais um dia que se inicia, mais uma oportunidade de amar. Meus irmãos, hoje nós estamos refletindo no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, do versículo 31 ao versículo 35, o finalzinho do capítulo 3 do Evangelho de Marcos. E hoje Jesus vai nos dizer o que nós precisamos fazer para que nós possamos ser reconhecidos como irmãos de Cristo, filhos de Deus. Ouçamos bem. Chegaram então sua mãe e seus irmãos e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos, tuas irmãs, estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Assim diz o Senhor no versículo 35. Meus irmãos, nós estamos diante de um evangelho bem conhecido por nós, um evangelho que até traz algumas dúvidas, alguns questionamentos, se Jesus foi de certa forma grosseiro com a sua mãe, se Jesus teve outros irmãos. Bem, vamos lá. Jesus, como sempre, muito sábio e muito amoroso também com sua mãe e com os seus parentes, na verdade com todos. Nesse momento, no versículo 34, fala o seguinte: E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse. Jesus, naquele momento, ao dizer: Quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus possivelmente viu as pessoas espantadas, porque muitos sabiam que Maria era sua mãe. Muitos sabiam que aqueles irmãos a qual foram citados aqui eram seus primos, filhos da sua tia, irmã de Maria, porque naquela época os parentes de primeiro grau, vamos dizer assim, os parentes sanguíneos daquela família eram chamados como irmãos. Se hoje em dia nós não temos nenhuma ligação sanguínea, mas nós temos a nossa ligação em Cristo, e nós chamamos os nossos irmãos em Cristo na igreja de irmãos, porque naquela época assim não poderia ser aqueles que têm elo de sangue, de irmão. Eu tenho primos que eu chamo de irmão, porque para mim são. E assim se explica esses parentes, esses irmãos a qual são citados aqui, são os parentes de primeiro grau de Cristo, no caso os primos. Mas o mais importante aqui é mostrar como a sabedoria de Deus leva as pessoas a aprenderem sempre. Jesus aqui falou que todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é conhecido como irmão, irmã e mãe dele. Naquele momento, muitas pessoas estavam ao seu redor sedentas por poder fazer parte dessa família, por poder ser reconhecido também como irmãos dele. E Jesus aproveitou essa oportunidade maravilhosa para poder ensiná-los. Queridos, nós vivemos num tempo onde o vínculo de sangue, por incrível que pareça, ele às vezes se torna menor do que o vínculo da irmandade em Cristo. E tudo isso porque as pessoas que desejam obedecer o principal mandamento, qual é, meus irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Assim o Senhor nos explicou. Esse é o vínculo, esse é o elo que nos leva a fazer parte da família de Cristo. Você quer ser conhecido como irmão, irmã, mãe de Cristo? Ame o teu próximo como a ti mesmo, porque se não houvesse amor,
de nada valeria. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja sempre contigo e que o amor de Maria reine sobre vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.